Na semana passada, nós fizemos a reação aqui de um jogo que impressionou a gente e depois vocês, chamado No Rest for the Wicked, um jogo feito pela Moon Studios que trabalhou no Ori, na franquia Ori com a Microsoft, né, Lê? Exatamente, a gente vai assistir o Wicked Inside, eles vão mostrar mais coisas, mais detalhes sobre o jogo, mas antes, você está no Como Infinito. Lembrando que o Wicked Inside número 1 foi lançado na semana passada, mas nós não pudemos fazer a nossa estreia aqui, nossa cobertura com vocês, porque nós fomos gravar o primeiro podcast do pessoal do Ei Nerd Games. Então, se você não viu o podcast, corre lá no canal do Ei Nerd Games, que é realizado pelo Kaká e pelo Hades, ou Hades, que são os nossos brothers. E o primeiro episódio do podcast dos caras foi com a gente, do Combo Infinito. Então dá um pulo lá e fala que você veio do combo, que você foi pelo combo, beleza? Isso aí. Outra coisa, não se esqueça de se inscrever no canal aqui. Mais da metade das pessoas que assistem os vídeos não estão inscritas no canal. Não faz muito sentido. Vamos fazer isso aqui agora fazer sentido. Se inscreve aí no canal, beleza? Beleza. Vamos lá. O Wicked Inside, ele é uma apresentação, quase como um, entre muitas aspas, um State of Play da PlayStation quando ela foca em um jogo. Só que eles vão dividir em alguns episódios. Então, vamos olhar como é que eles vão mostrar aqui. É um game overview, ou seja, vão ver tudo do jogo, né? Esse é o episódio 0, então o 0. Bora lá. Isso. Tá certo. Tá 0 aqui. Então vamos. 3, 2, 1, vai! O jogo é produzido pela Moon Studios e vai ter publicação da Private Division, que é uma publisher da THQ. Da Take-Two. Cara, esse visual é muito bom. Sério. Muito bom. Uma mistura de desenho com gráfico, né? 3D. Hey everyone, I'm Thomas. And I'm Gennady. We founded Moon Studios during the rise of independent games in 2010. Back then, there weren't all that many modern Metroidvania games out there, and so we created Ori and the Blind Forest. Ori became a huge success with gamers and critics alike, and it helped spark new interest in the genre. Our next project was supposed to be something totally different, because for over 20 years we've been playing action RPGs religiously, and we always dreamt of where this genre could be taken next. Legal. At the same time, we felt that we could do even more within the Metroidvania genre, and so we embarked on making Ori and the Will of the Wisps. We ultimately shipped another game that was incredibly well received, and that we're deeply, deeply proud of. But we had never forgotten about our dream of creating our own action RPG. Nossa, que cenário We have lindo left é our esse. mark on one genre before. Now we hope to do the same for action RPGs. Artisticamente, a Moon Studios é um Our story absurdo. begins 841 years after Cara, the deixa eu dar um embrace. pause aqui. A gente não costuma King fazer isso na Harold. hora que a gente tá fazendo reação. Mas isso aqui me chamou muita atenção. Ó. Essa fala deles aqui, ó. No momento de 1 We have left minuto our mark. e 20 segundos. Ó. Já temos nosso próprio gênero. O selo foi carimbado. Agora é a vez dos jogos de RPG e ação, né? Que eles estão querendo fazer com esse jogo. O selo foi carimbado. É uma parada muito interessante que é tipo assim, vamos virar a página. A gente não precisa fazer a mesma coisa, porque a gente já sabe que vai ter sucesso lá. Eles já sabem que vai dar certo. Eles querem fazer outra coisa, eles querem se desafiar. Isso aqui é muito raro na indústria dos games, tá ligado? Não é só isso. Eu acho que raridade, essa raridade ela existe porque é um risco muito grande. É muito grande. Nem todo mundo quer correr esse risco, nem todo mundo pode correr esse risco. Mas, de qualquer forma, é uma ousadia que leva a indústria para frente. Que as pessoas que trabalham num gênero específico não fiquem só nessa zona de conforto. Elas queiram, de repente, partir para outras coisas. A gente viu bastante empresa que faz isso, né? A própria Nintendo com os Marios, cada Mario é um gênero diferente. Os Zeldas, cada Zelda tem um estilo diferente. Gênero não, mas um estilo diferente. O Assassin's Creed aconteceu isso, né? A própria Guerrilla que mudou de um FPS para um RPG de mundo aberto. Então, assim, é difícil, mas existe. Mas é uma parada que eu acho que a gente tem que valorizar acima de tudo aqui. Total. Sempre. Vamos lá, conta aí pra gente soltar de novo. É 1:20, né? 3, 2, 1, vai. On one Se genre quiser parar algum before. momento também, a gente faz Now isso we aí. hope to do the same for action RPGs. Eu vou atrás desses dois caras aí no Twitter e no Instagram, Our quero seguir os story dois. begins 841 years after the embrace. What? King Harrow is dead. And Harold? he's to be succeeded by his young and untested son Magnus.
Meanwhile, Magnus é nome rumors de of rei the do mal, hein? return of a great plague, known as the pestilence, are starting to emerge. Magical Selene, a ruthless figure in the church, sees the pestilence as a chance to prove herself. These forces converge on the backwater of Isola Sacra, where rebel groups and the provincial government Nossa, fight velho, que for design control incrível. amid the isle's crumbling ruins. As a Sarim, a member of an ancient Parece sect uma animação devoted de to Game of defeating the Thrones. pestilence, you are sent on a merchant ship to investigate. En route, your ship comes under attack from a rebel group known as the Risen. The battle leaves the vessel battered and badly damaged. The ship stands little chance as it limps towards the shore and it is torn apart on the rocks at sea. You find yourself washed up at the shores of Isola Sacra, bruised Toma and esse braço aí, unarmed, irmão. and end up caught in the midst Ah, of both a panturrilha. vast Pois political é. struggle and the fight for Anatomia bem survival. característica. With no rest for the wicked, we decided to handcraft an entirely seamless world. Nothing in this game is procedurally generated. Ah, que bom. Instead of moving across a randomly generated flat plane, throughout this showcase, you will notice that our world is dense, interactive, uses a ton of verticality, louco. and that every Ué. inch was crafted by a designer. A gente joga com o cara dos braços maior que a perna. Ué, e você achou que fosse com You'll quem? be Achei que well aquele served, carinha always lá que tava paying sendo attention to preso. your surroundings too. There are secret areas just about everywhere that usually reward you with Lembro que precious carinha é items. esse. No início do vídeo, na historinha. Loot in No Rest for the Wicked is randomized. It ensures that every player has their own unique experience and that every time you explore an area, you might just finally get that last gold ore or new battle axe you've been waiting for. We abandoned the old point-and-click model to move your character around. We wanted players to have ultimate control over their character. Every movement you make Diablo Light should pra feel caramba. tactile. É, and acho que até por isso que eles estão falando de intentional. For that mouse e reason, teclado we aí. designed Wicked Eles to be played abandonaram. using WSD or a controller. I knew it. Should have never brought you on board. You'll never make it talvez. to Sacrament from here. Instead of going for realism, our goal is always to create games that look like a painting come to life. Legal. É isso mesmo. Our artists spent Deu years certo. meticulously modeling and hand painting all of Isola Sacra. You will traverse through plenty of breathtakingly beautiful environments, lit with natural day and night cycles, immersed in dynamic weather. Meu Deus, parece um... Sei lá, um negócio pintado à mão mesmo. Muito foda. We also engineered a very special way of rendering our top-down world, where you can always see so much further into the distance. Our goal was to make everything as interactive as possible. If an object looks like you can climb it, then you can actually climb it. Olha lá o verdinho do Zelda. And if an object is too thin to walk over it, you might just need to balance your way across. Cara, a exploração vai ser uma delícia. É um pouco de tudo. Right from the start, we decided to create an animation-driven combat system, Oi? which to us meant that every attack you make should be carefully considered. We wanted to bring weighty, precision-driven combat to the top-down space. Combat that's inspired by several different genres from ARPGs to fighting. Esse é o maior elemento que diferencia do Diablo, assim, de uma In forma order to bem overcome an distante. É. You need to watch out for telegraph behaviors and then punish accordingly. Aí ele vira um Souls-like. Timing, spacing,
and weapons Ou light. are incredibly important in Wicket's combat model. Ó, espaçamento. Parece jogo de luta. In A Rest for the Wicked, every single weapon has its own unique moveset and stats driven by RNG. Cara, esse menu tá bem parecidinho com o do... Um pouquinho de leve com The Witcher, dos espacinhos e tal. Uxi. Using this deck, Ó, tem a estamina, que é a mesma de escalar, pra ataque. let's try something different. Sim, sim. Ih, tá No tentando outro vídeo a gente já tinha comentado exatamente isso. Ah, o parry. Acho que If sim. you time it just right, you can parry incoming attacks, allowing you to exploit an enemy's opening. Nossa, que da hora. Especial. Gear in No Rest for the Wicked comes in 4 different rarities. White items are common. Unlike in other ERPGs, they're not trash loot. Rare. We instead made those the most customizable. Blue items are rare. They offer only positive enchantments. Purple items are cursed. Eita, They offer very positive enchantments, but they also come with a cursed enchantment. que legal. Gold items are unique. They are specifically handcrafted by our designers and offer unique enchantments. This rare claymore we found has an enchantment that increases my focus gain whenever I deal damage. Espada pesada. Every weapon has a chance to drop with its own unique rune, which can then be extracted and used on other weapons. That way, players can come up with their own unique moveset. O dano no inimigo não é tão grande. You gain focus through combat. It is then used to perform rune attacks. Let's try one. Esse sim. Tá, prelo. Mas se erra também o tempo que ele leva pra levantar a espada de novo. Ah, é, já. But every now and Oi? then, you might not even need to use your weapons to get rid of an enemy. Sometimes, all you need is a little Caramba. push. Muito bem feito o cara Every caindo. weapon Yeah. you find in No Rest for the Wicked has its own bespoke moveset, custom made by our incredible animation department. Squash and stretch and other animation principles directly Nossa, olha essa inform graminha. combat design. E o inimigo foi cortando a grama. Layered on top of that, enchantments that drastically impact weapon behavior, and our deep rune system. All of this culminates in a weapon system that we feel is extremely fun and engaging and allows every player to create their own style of combat. When it comes to gear like armor, there is a wide range of options, each with their own design and attributes. The weight of such items even affects your movement Machadão, in machadão. combat. For instance, if you opt in for a lighter, faster build, you can quick step out of enemies' way. Quick steps are fast and don't consume a lot of stamina. With medium weight build, your character will dodge roll. Those are slower and consume more stamina. For No Rest for the Wicked, we designed a soft class system. Instead Soft of class. locking you into a character class that you then have to adhere to for the entire playthrough, we want you to have the flexibility and freedom to play as the type of character you want to, and even come up with character classes we haven't even thought of. So far, we've shown what combat looks like with a more melee-focused build. Let's take a look at how combat changes for a mage. This character build uses a two-handed stab. We have 3 rune specials available: Blink, Fireball, and Nova. Fighting multiple enemies is always tricky. When used Movimento right, rápido. Nova can be an absolute blast. Acho que esse jeito de rolar só mago. É. Caramba. The uniqueness área of each ferrada. item you find or craft, being able to create any character build you can think of through our soft class system, and the randomized loot,
All of these systems combine to ensure each playthrough O sistema de evolução é bem Souls-like. is never truly the same. Opa. Chefes. Ah, esse é aquele que a gente viu no outro vídeo. É. Nossa. I saw a sacrifice riddled with plagued enemies known as the Torn. As you can see, this Torn has been left to mutate and fester and will prove particularly vicious. Our best course of action is to study his moves and attack whenever we see an opening. Bosses are also quite brutal in No Rest for the Wicked. They will punish every mistake you will make. But keep a cool head, make use of all of the skills you've learned, and you just might succeed. As you can see, No Rest for the Wicked is an intensely skill-based game. Your gear greatly influences your power in battle, but whether you die or overcome the challenge is ultimately Nossa. down to your skill. O dano é alto no nosso personagem. Ataque. Oxi. O cara queria acabar bonito, mano, no parry. É. Caramba, o combate é incrível, hein? Uhum. A sensação parece ser gostosa. Sacrament. Olha que Along mudança. your journey, you will come across the town of Sacrament. Ó, o jogo tem uma capital of the data no Souls canto Empire. direito, deve ser importante. Sacrament is a war-torn place, but over the course of your journey, you can help rebuild Sacrament to its former glory. Oh, ignore their gates, Saren. They likely never seen one of your kind. In order to demonstrate that, we'll switch to a realm that's already a little more advanced. Our goal is to make Sacrament as base? interesting and interactive as possible. São várias, né? Taylor's at your service. Meu Deus, as minas falam juntas. We agreed. My name goes first. Don't pretend you don't smell it. Come have a taste. And theirs will be in control over how Sacrament will evolve over time. For example, after my previous expedition, I helped Fillmore rebuild his smithy. He now sells better gear and is also able to upgrade our gear to a higher level. To that effect, we aim to make investing resources into Sacrament as satisfying and rewarding as investing resources into your character is. Let's take a look at another way you can make Sacrament your own. In Sacrament, you'll be able to purchase real estate. Esse estúdio, enquanto eu tava com parceria com a Microsoft lá com o Ori, podia muito bem ter sido escolhido pro Fable, né? Pelo que eles estão mostrando. But accumulate the riches and you can choose from É. a wide Pra range reviver o of Fable. properties to suit anyone's taste. Your house is the perfect place to stash your loot. Algumas coisas de design até lembram um Acho que o pouco. Fable tá em boas mãos também. Sim, também acho que tá em boas mãos, não fala que não tá, não. Big run through the dangerous areas surrounding Sacrament. I just moved in here, so it's a little bit barren. Let's fix that. Out on your journey, you'll be able to collect or harvest valuable resources, which then can be Caramba, used nada to toma craft dano gear, demais, nem as árvores. furniture for your home, or even make improvements to the town itself. Catch a fish, for example, and it can be cooked and eaten, of course. But certain Horas fish e horas, scales hein? might even make for some fine arm. Pesca é fogo, mano. Se Well, tiver um I was on the shores gameplayzinho of Sacrament, da horinha, um I collected some minigamezinho. pine wood. So now, pesca e pareceu baralho, ali mais- mano. that and make this place É, a little mas ali bit more pareceu cozy. tipo mais jogou, É. pegou. É mais fácil. Housing is incredibly cool in No Rest for the Wicked. Since you're not constrained to a grid, you can come up with some really organic looking designs. Cara, minha casa deve ser vazia no jogo, eu não vou fazer nada disso aí. Vou fazer só o The que precisa. table looks nice, Também but it's não, missing something. não é uma coisa que eu quero. Ah, this Não much sou better. decorador.
Eu vou estar na cidade de passagem, eu vou querer só as aventuras que estão fora de casa. Igual o negócio lá mas aí você do... coleta recursos também, hein? Não, mas é igual do Harry Potter, né? Eu construí de qualquer jeito lá. Ah, tá. É, mas do Harry Potter é importantíssimo você perder um tempinho lá. Ah, eu tinha umas coisas pra fazer as coisas que eu precisava, mas, putz, É tudo isso. fora de lugar, mano. Você entrava na minha Ah, casa, você não, esbarrava em não. tudo. Sim, a organização que eu tinha no quarto do Harry Potter é a mesma que eu tenho no meu quarto. Zero. Tudo zero. Vamos ver o que mais teremos aí. Olha, Quase. Endgame. os caras estão tentando ser um Diablo-like, mas com One last thing we'd like to show uma you today is a simplicidade system mais called da hora. Live. Although No Rest for the Wicked features a traditional campaign, it was important to us that the Solar Sacra is very much a living, breathing world. Sabe uma coisa que eu agora entendi por que eu tô gostando, que é o movimento? Porque eles lembram o Vivi do Final Fantasy IX andando. Lembra também aquele... a movimentação um pouco de Earthworm Jim. Também. E um pouco de... Não vou lembrar, mas o Earthworm Jim lembra um pouquinho. Mas o Vivi também, O Vivi lembra demais. bastante. Entirely new threats for me to tackle and resources for me to scavenge. The world of No Rest for the Wicked is constantly changing around you. And each time you visit a region, you'll be faced with a drastically different experience. Caramba. Mas não é criado proceduralmente. Taca preula. Puta, é um inimigo comum. O que tá acontecendo no braço dele? Dá pra ver. And No Rest for the Wicked. É, mímico. É Caracas. um mímico, certeza. You never really know what to expect. Lembra muito também o do Lords of For the those of you Fallen. who asked about Endgame, yes, we've got you covered. While we don't want to give away too much at this point, once you reach the endgame, you can enter the Sarum Crucible. This is where you'll have to test your metal against some of the toughest enemies within No Rest for the Wicked. Our goal is and always has been to create a very different action RPG, one that will hopefully move the genre forward. Que We legal, believe mano. that Moon Studios is in an incredibly unique position to deliver on this vision. We have some of the best talent in the world united behind this, and we're not afraid to take the risks that need to be taken in order to change up the status quo. We've poured an incredible amount of blood, sweat, and tears into this project. Caramba. Now we're at a point where we need your help to shape and build Wicked into the best game it can possibly be. Therefore, acesso we'd antecipado. like to invite all of you who love this genre, who grew up with it the same way we did, and who are excited to see a new take on it, to join us on this journey. And so we're happy to announce that we're going to be launching No Rest for the Wicked after all of these years into Steam Early Access next month on April 18th. Over the course of early access, we'll be tweaking, patching, and balancing the game with your input. And you will also see major content updates throughout development until we hit our 1.0 release. Olha, At which tem point, we're multiplayer. planning to release É. consoles as Parece um PVP. Wicked has been built from the Yeah. ground up with multiplayer in mind. So the first of these major updates that we will be releasing in early access, No, é we're co-op. providing you with an innovative multiplayer experience, allowing you to play Wicked alongside or even against Aí, os your dois. Tá. friends. Our second major content É lá Dark update will Souls. bring all new regions to Sakura, new enemies, narrative updates, and so much more. With story, system, and gameplay content updates to follow thereafter. Your support and feedback during this very critical part of early access really does make a difference. No Rest for the Wicked begins a new era for Moon Studios, and we're committed to this project for the long run. We're incredibly excited about what will be in No Rest for the Wicked already in day one of early access, and we can't wait to show you all the stuff that will follow in the months to come. Once the showcase is over, be sure to tune in to your favorite media and content creators for the hands-on impressions of No Rest for the Wicked. Ah, teve uma galera que pôde jogar o game, né? We É, can't não wait sei to exatamente see como you all foi. on April 18th. Mas teve, por exemplo, o pessoal do Jovem Nerd, eles jogaram lá a Tainá e tal. Fica um conteúdo também pra galera dar uma olhada.
A gente vai tentar acesso a esse game de forma antecipada aí pra trazer pra vocês, tanto, não sei se pode, mas talvez live, e um vídeo de acesso de primeiras impressões no acesso antecipado. Então dia 18 de abril passa a ser uma data interessante aí pra gente poder tentar jogar esse game, né? Com certeza, cara. O No Rest for the Wicked tornou-se aí um dos mais queridos do presente momento. É um jogo que tem características que é um estilo de jogo que eu gosto bastante. E eu acho que visualmente é um dos mais bonitos, assim, em questão de estilo, né? Óbvio, a gente sabe, não tem realismo, mas artisticamente é um quadro que se move ali, coisas muito bem detalhadas, muito bem planejadas. Cara, lindo demais, assim. Acho que esse trabalho da Moon Studios é daqueles que se tornarão obras-primas, assim. Parece sabe? mesmo. Eu acho até que eu gosto mais quando é assim, né? Nessa comparação que você falou, né? Não parece realista, mas ele é artisticamente falando incrível, né? Eu acho que eu prefiro assim, tá ligado? Porque você tem maior liberdade. E a gente acaba se impressionando até com coisas simples, como o cara com braço gigante e perna pequena. Então, tipo, eu acho da hora, tá ligado? Então, pô, tô muito curioso pra sentir esse jogo, como é jogar esse jogo. Eu vi um pouco do... Não pude ler tudo ainda da matéria da Tainá lá no Jovem Nerd, no Nerd Bunker, mas tudo que ela tinha falado parecia ser incrível, até onde eu li, vou ler o resto. E adorei, assim, que eles vão ter essa ideia de, olha, nós queremos fazer o jogo ficar melhor com vocês. Eu não sou muito disso, de jogar o game quando ele tá em acesso antecipado, quando é um jogo que eu quero ter a experiência definitiva, né? Eu espero. Eu não vou por acesso antecipado. Mas parece que nesse vai valer a pena. Vai valer a pena acompanhar cada uma das mudanças. Parece ser um jogo gostoso de ficar jogando de novo coisas que você já jogou, vendo as diferenças. Então, vamos ficar de olho pra tentar pegar esse acesso antecipado aí. É isso aí. Comenta o que vocês têm a dizer. Um vídeo longo, em estreia aqui pra vocês, né? Tá acontecendo, tá saindo logo depois que a gente fez a nossa live do Rocket. Rocket é um jogo que a gente tá fazendo uma campanha interessante. Então você que tá assistindo aí, acompanha a live também, que já aconteceu. Mas veja em off, porque foi bem divertida. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu.